Hoje temos a honra de conversar com o professor Modesto, natural de Marília, interior de São Paulo, educador e idealizador de projetos incríveis. Já tivemos um minuto de prosa ali, né, Modesto? E eu vi que é um homem sonhador e é apaixonado por projetos sociais e também promovendo o desenvolvimento humano, principalmente projetos envolvendo crianças, né? E através do Instituto Calel, a Êxito Júris Podcast está no ar e é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai ver esse momento, mas muito obrigado por estarmos aqui, por nos receber, a Êxito nos receber. A gente acredita que esses encontros potencializam o nosso desenvolvimento como ser humano, profissional e espiritual. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, por esse espaço. Ok. O professor Modesto, eu tive a honra de conhecer ele. Nós fizemos, na época, acho que eu era o venerável aqui da loja maçônica, da minha loja maçônica. Nós fizemos um projeto que foi o Obreiros em Ação, e o Instituto Calel, na época, ajudou bastante a gente lá, forneceu a cadeira odontológica, e eu fiquei conhecendo o trabalho do professor Modesto naquela ocasião. Isso antes da pandemia ainda. Então, né? E a gente tem assim uma profunda admiração pelo seu trabalho, por tudo que você faz, pelo Instituto Calel. Eu assisti os vídeos que a gente faz toda uma preparação, né, para a gente poder trazer os convidados, né? E realmente a gente fica impressionado com o trabalho que vocês fazem. O voluntariado realmente é algo que ele sensibiliza a gente, ele mexe com o coração da gente. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de ajuda humanitária. Eu sei que você tem muita história para contar para a gente e eu queria que você começasse falando de você mesmo, da sua vida, da sua trajetória. Como é que você veio parar em Paraná? Vamos começar esse bate-papo aí. Muito bem, eu estava falando com o nosso amigo aqui mais anteriormente, né, sobre isso. A gente é filho daqueles. Meu pai também é muito sonhador. E ele veio para cá em 85, eu tinha 5 anos de idade, que eu tô com 45 hoje. E de Paraná era uma cidade provinciana. E ainda nós fomos morar em Alvorada. Meu pai comprou áreas rurais lá em Alvorada. A gente começou a viver esse momento histórico aqui de Rondônia. Lembra que não tinha energia, a gente não conseguia, era tudo motor, gerador. E só que Rondônia é um lugar que nos abraça, né? Se você tem sonhos, é aqui que você realiza. E a gente construiu nossa história aqui. Sou da safra dos jovens da cidade, que na época não tinha faculdade aqui, né? Em 98, 97 não tinham faculdades aqui ainda em Rondônia, então a gente saía daqui para estudar. Então eu sou da leva, eu sempre encontro o André da Royal, que a gente estudava junto desde pequenininho, né? Eu sou daquela leva do pessoal de 80, que todo teve que sair para voltar para estudar, né? E aí a gente foi estudar fora e depois não voltei mais. Retornei para Paraná em 2020 só para cá. Fiz muitas coisas fora daqui, me graduei em comunicação, marketing, sociologia. E quando eu voltei para Rondônia foi em 2007, convidado por um grupo de universidades para ser diretor de um grupo, que era o grupo da Uniron na época, que era de Cuiabá, Rondônia, Acre, Bahia, eram 5 estados. E eu aceitei o desafio e vim morar em Porto Velho, né? Comecei a me encontrar na minha profissão, abri uma empresa de gestão de marketing, fazia produção de marketing estratégico para todas as empresas voltadas para usinas. Lembra das usinas que foram construídas? Sim. Inclusive planejamento das próprias usinas mesmo, né? Eu fazia todo o escopo, placa, eu indicava assim, onde tinha que ter tal placa de segurança, meio ambiente, saúde. Sinalização. Tudo eu fazia, né? Além do planejamento, eu produzia, minha empresa produzia também. E aí comecei a ganhar um dinheiro, como todo mundo ganhou naquela época, comecei a ficar feliz, eu tinha 27 anos de idade, saí do grupo porque começou a crescer muito meu negócio e foi muito bom. E eu acho que Rondônia ele traz isso para nós, oportunidade, sabe? É um lugar que parece que as oportunidades elas estão mais próximas de você. E eu abracei a oportunidade e comecei a fazer um trabalho já só com corporativo na área de marketing e planejamento estratégico.
Então eu tinha um escopo assim. Você chegava para mim e falava, Modesto, eu quero abrir um negócio, eu tenho $500 mil. O que eu abro? Fazer um estudo para você, o que você poderia abrir, onde poderia abrir, qual é o custo operacional, qual é o custo de logística, sabe? Eu fazia todo esse trabalho. E era muito bacana, porque eu fiz isso pro shopping de Porto Velho, sabe? Como você chega vários atores empresariais, eu fui dando essa assessoria, assim, né? Dava aula na FGV também, muito tempo, então a gente vai fazendo aquele ciclo aqui, então foi muito bacana. Só que chegou um momento da minha vida, em 2011 já, e foram 4 anos nesse trabalho, que é muito bom fazer isso, e é muito importante você construir sua história profissional, mas chega um momento que só isso não resolve, não te traz a felicidade. Né? As coisas palpáveis, elas são importantes para te trazer experiência, para ser envolvimento, mas chega uma hora que elas não são suficientes. Até aí você já tinha conquistado o que você tinha sonhado em relação a... Exatamente. E comecei, menino novo, né, solteirão, então eu passava o final de semana, às vezes, na Espanha, em Barcelona, numa festa, porque eu gostava de curtir muito isso, bebia muito, passeava e vivia, entendeu? E chegou um momento que eu falei, cara, tá tudo bem na minha vida, tem alguma coisa errada. Porque eu tinha tudo que eu queria, eu tinha o reconhecimento, aos 27 anos de idade você tem uma vaidade tremenda, né, de reconhecimento, de ser visto, no ápice do Orkut, lembra do Orkut? Orkut, viu? Né, então. E aí as pessoas, né, e aí eu falei, eu vou estudar, vou voltar a estudar, eu era mestre na época já, e fui para São Paulo fazer um doutoramento. E isso foi em 2010 para 2011, eu passei no concurso federal, da Universidade Federal, como professor, em Porto Velho, e aí aproveitei que tem essa brecha e fui fazer um programa de doutoramento. Fui para São Paulo e cheguei lá, estava dando palestra numa escola pública para uns 500 adolescentes sobre droga, drogadição, essas coisas. Um cara olhou para mim e falou assim, ei, vamos para a África conosco? Eu falei, cara, eu não vou para a África. Pensei assim, né? Fazer o quê na África? Né? Se fosse Espanha. Isso, era mais legal. Aí eu fui para casa, mas eu estava num processo de transformação, de mudança de perspectiva de vida, assim. Na verdade, a mudança de onde eu encontro valor e onde eu encontro preço. Eu acho que isso é tão importante para a gente pensar, porque tudo que tem preço é algo que tem pequeno valor. E tudo que tem grande valor tem um pequeno preço. Eu vou dizer isso para vocês mais ou menos assim. Qual é o preço, sei lá, da sua filha, do seu filho? Não tem preço. Porque o valor é inesgotável. E quando você começa a olhar para a vida e entende que existe uma ponta, que existe um lado que tem valor e o outro lado que tem preço, você muda a forma de entender a vida. Aí eu falei, peraí, eu estou correndo atrás de tudo que tem preço. O que tem valor para mim? E sabe o que é interessante, amigos? Que muitas vezes nós estamos matando as coisas que têm valor em detrimento do preço. Quantas famílias estão brigando por causa de dinheiro, que é preço, e deixando o valor da família para trás? Quantos pais ausentes de casa buscando o que tem preço e deixando o que tem valor, que é a infância de um filho? É verdade. Entende? Então, na verdade, a gente passa a vida inteira buscando as coisas que têm preço, chega no final, tem o preço e fala, e o valor? Não construí. Você viu essa semana, saiu o desfecho daquele caso do rapaz, o filho do dono da loja Barabás? Tinha até aquela propaganda, era o Zezé de Camargo e o Luciano que fazia, cantava Barabás, preço menor ninguém faz. Ele tentou interditar o pai. Ele tentou interditar o pai e entrou com uma ação na justiça para poder tentar impedir o pai de tomar as decisões, mas aí o pai conseguiu reverter na justiça e retomou o controle da empresa. Né? Ele até namora uma atriz global bem famosa, a Mariana Rui Barbosa. Enfim, exatamente isso aí que você está colocando, né? Exatamente, porque na verdade esse pai é um desconhecido para esse filho. Por isso que se fala assim, como é que um filho consegue fazer isso com o pai? Porque é fácil, não se relacionavam, entendeu? Na perspectiva que a gente pensa com preço. As pessoas não param mais para entender a grandeza do que tem valor. Exato. Cortando um pouco também, eu e minha esposa assistimos uma minissérie chamada Adolescentes. Não sei se você já assistiu. Recomendo. Já assistiu? Já. Fora de série aquilo. É um grande exemplo disso aí, né? Exatamente. Os filhos dentro de casa, os pais não conheciam. Ele chega, e é um exemplo hoje, né? Das famílias, né? Estão atrás do preço, né? Das coisas que ele pode adquirir e o verdadeiro valor dentro da casa se perdendo
A pessoa, Exatamente. Muitas das vezes até tentando comprar o próprio filho, né? Exatamente. Pois é. Sim, você está Com tentando presentes, precificar com- o valor. Com presentes, com celular. Você precifica o valor. Foi exatamente Entendeu? isso que ele fez lá, né? Entendeu? Aí às vezes. Celular, computador. Exatamente. Às vezes o filho está querendo um valor, que é a tua atenção, você quer dar um presente, né? E você não dá a presença, Exatamente. né? Então, e não nesse momento, eu estava nesse momento. Sabe quando você está buscando alguma coisa? Eu falei, não, tem alguma coisa que não está fechando, porque quanto mais recurso eu ganhava, e como aquilo era a minha finalidade, entenda isso, né? Não tem problema em ganhar recurso, mas aquilo era a minha finalidade, aquilo era o meu valor, mais vazio eu me sentia. Aí parei um pouquinho, falei, eu vou fazer esse doutoramento, lá ele me chama. Eu falei, não, não vou. Aí eu fui para casa, tô lá me espiritualizando, lendo a palavra, abri a Bíblia, abri em Romanos e dizia assim, como que vão crer se não pregar? Como vão conhecer se não falar? Aí senti que Deus queria que eu fosse para a África. Eu fui. Isso foi em 2013, já. 2013. Aí fui para Guiné-Bissau, um dos 4 países mais pobres do mundo. Cheguei lá, colocaram a gente numa casa de 70 metros quadrados para 35 pessoas. Eu dormia no colchão de solteiro com 3 rapazes deitados, vertical, entendeu? Só cabia a cabeça no colchão. Um calor desesperador. A gente comia um pão que chama kuduro, que é um pãozinho, tipo um pão italiano de manhã, metadezinha, né? Tem até uma música chamada Kuduro. É, né? Tem alguma relação? A Não, música não, com não, o não, pão? não. Isso é bem regional mesmo. Ah, tá. Kuduro, é. E o pão é gostoso. Você só pode ver Mas como o é. Kuduro é justamente, eu acho que é africano. É? A música é. Então deve ser. Então eu não sabia. Inclusive, Eu não a conhecia cunhada ela música. morou na África por mais de 5 anos, lá em Angola. Uhum. E ela, a primeira vez que eu vi um vídeo, foi ela que mandou, né? Uhum. E é de lá essa aí. Deve ser, É então. um ritmo, né? É um ritmo, Isso. né? Porque o kuduro é um pão, que é saboroso, ele parece pão italiano, assim. Mas a forma que eles fazem é um pouco distinta, mas você come depois que você... No último dia eles mostram onde faz, aí já foi. Tranquilo. Aí eu passei esse tempo todo lá, foi 40 dias, e quando eu... 40 dias. Eu pensei que eu ia enlouquecer, porque imagina só, você dormindo ruim, mal, você comendo pouco, a comida começou a acabar, e você vai ficando numa situação assim que, sabe, desesperadora. Eles só comem uma vez por dia, as crianças, só 4 horas da tarde. Então eles passam o dia inteiro sem comer, e ainda comem só arroz, quilerado, né? Uma bacia no chão, todo mundo come junto. E aí você começa a ser constrangido, né? Porque você vê pessoas sem nada também, mais felizes que você. Sabe, você entra numa crise existencial, muito interessante, muito difícil. E aí quando eu volto pro Brasil, eu falei, não, eu não posso ser o mesmo mais. Eu não consigo mais ser o mesmo. Aí eu falei pra ele, quando eu voltei pro Brasil, eu dormi 8 meses no chão. Parece que eu não tinha direito de ir pra uma cama. Porque lá eles dormiam no chão. Aí eu fiquei dormindo no chão. Tinha acabado de casar, e quando a mulher acaba de casar, ela faz o que você quiser, né? A gente foi pro chão, nós dois juntos, ficamos no chão. E eu falei, não, Deus, eu acho que eu tô encontrando algo pra mim. E naquele ano, em 2014, eu entendi uma frase que faz todo sentido pra mim hoje. Fala o seguinte: o sentido da vida está e dá sentido na vida do próximo. E quando eu entendi isso, que quando eu tocar a vida de alguém e ajudar essa pessoa, eu sinto que Deus mexe comigo, né? Por isso que esse trabalho de quando eu ajudo alguém, eu sou muito mais ajudado, né? E hoje nós perseguimos essa frase, que é assim: o pouco que você faz é o muito que o outro precisa. Então, às vezes eu chego num lugar lá nas montanhas do Peru, a gente leva um paracetamol pro rapaz, ele te abraça e fala assim, obrigado, nunca ninguém cuidou de mim. Aí eu pensei, mas eu não fiz nada, né? Você tocou num ponto interessante. Esses dias, eu assistindo ao pastor Rodrigo, e ele fala uma coisa assim que eu passei a refletir muito em cima disso. Que ele diz o seguinte, que os milagres de Jesus são todos provisórios e incompletos. O Rodrigo Silva? Rodrigo Silva. É um amigo meu, já dei aula junto com ele. Olha aí, que lá em São Paulo. Gosto muito do trabalho dele, tá? Arqueólogo maravilhoso. Pois é. E olha que forte isso. Os milagres de Jesus são todos provisórios e incompletos. Aí ele cita como exemplo a multiplicação de pães e peixes. Deus tem poder para transformar e acabar com a fome do mundo, não tem? Sim. Mas por que ele acabou com a fome só daquelas pessoas que estavam ali? Tudo bem que não era um grupo pequeno, não. Era uma multidão de 5 mil pessoas. Né? Segundo o relato da Bíblia. Sim. Era mais de 5, que antes você contava o homem. Exato. Era criança e mulher. Mais do que 5 mil pessoas. Não era poucas pessoas, mas Deus tem poder para poder
fazer muito mais do que isso. Ele pode acabar com a fome do mundo inteiro, né? Mas é tudo na medida. Porque é para que você sinta é para que você não se sinta abandonado por Deus e ao mesmo tempo para que você sinta a necessidade dele na sua vida. Então é mais ou menos o seguinte, eu não vou fazer tudo por você, porque senão você vai achar que você não precisa de mim. Com certeza. Então, e isso é uma coisa que eu acredito que muita gente deve te perguntar, né? Ah, mas você está indo para lá, você não vai mudar o mundo. Exatamente. Eu não vou mudar o mundo. Eu tenho uma frase para responder essa pergunta. Eu não posso mudar todo mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Isso. E nesse momento, meu mundo é aqui com vocês agora. Eu tenho que ser relevante, eu tenho que ser uma pessoa para auxiliar, para compartilhar, para servir. Então, meu mundo eu posso compartilhar. Fazendo alusão a essa provocação sua, eu tenho até uma foto que eu podia ter trazido para que todos pudessem acompanhar. Na primeira vez que eu fui para Guiné-Bissau, eu fazia uma palestra à noite, e aí era uma ponte, eu tinha uma luz e as pessoas na rua. Então eu olhava para elas e não via elas, sabe? Porque era aí na segunda noite que queimou ainda a luz. Eu só vi o reflexo delas pela projeção na parede da rua do projetor. Aí eu falei, eu vou na casa das pessoas, eu quero olhar para as pessoas. Aí eu fui com a mochilinha com as pessoas na casa, e atrás eu botava, aí ele chama messinho, que chama os remédios, paracetamol, elas têm muita dor nas costas, tal, assim. E eu levava aqueles remedinhos. Aí entrei numa casa para fazer oração por uma mulher. Ela tinha uns 20 anos, novinha. Quando eu entrei na casa dela, era muito baixo assim o teto, eu agachei para entrar. Quando eu olhei na cozinha, tinha o chão batido, um fogão de barro, e do lado do chão batido tinha 2 buracos. Num buraco tinha uma criança, buraco no chão mesmo. No outro buraco tinha outra. Eu olhei para aquilo, olhei para aquela realidade, olhei para aquelas crianças e me deu um mal-estar tão grande assim, no sentido assim, eu não tenho, cadê um berço agora? Sabe aquela coisa? Cadê uma cama? Cadê um travesseiro? Eu não tinha nada daquilo. E eu me frustrei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me permitiu para estar aqui? E aí eu pedi licença, saí da casa, comecei a me emocionar, sabe quando você começa a chorar assim? Me limpei meus olhos e senti Deus falando para mim exatamente assim, filho, você não pode mudar o mundo todo, mas é onde você está agora. O que você pode fazer? Aí eu tentei me acalmar assim, peguei a mochila, tinha um balãozinho, fiz um balão um cachorrinho, fiz outro balão um gatinho, entreguei para as crianças. Elas tinham 6 meses. Uma chamava Adão e a outra Eva, era um casalzinho de gêmeos. Olha. Eu peguei eles no colo, eles nunca tinham visto aquilo, botaram na boca, sorriram para mim, e eu fiz uma oração e fiquei em paz e saí dali. Então não é sobre o que você pode mudar, é sobre tudo que você pode entregar. No final da história de um casamento, no final de uma vida, no final de uma paternidade, no final de uma relação de trabalho, lá no final fica o quê? Eu fui tudo que eu pude. Eu fui inteiro em cada coisa, como diz Fernando Pessoa. Eu fui todo, ou eu fui pela metade. Ou eu não fiz tudo que eu podia. Entende? Então, hoje eu aprendo isso. Eu não posso mudar o mundo todo, mas eu posso mudar o meu mundo. O que eu posso ver no meu mundo agora? Eu não sei. Às vezes pode ser uma coisa tão simples, mas eu estou inteiro nele. Então, desde então, eu saí de lá, fui para o Iraque, Egito 6 anos, agora as montanhas com skate aos 8 anos, e eu falo assim, gente, eu faço tudo o que eu posso. O que eu não posso, não tem a ver comigo, mas eu tenho que ser inteiro. Né? Então, hoje, eu saí desse polo, então, de frequentar uma missão, de participar da missão, e quando foi 2014, eu criei o Instituto Kalel. Ele tem 11 anos, que alguém me falou assim, Modesto, você é um professor, se organize para fazer as coisas. Deus é organizado. Eu falei, é verdade. Aí quando foi em setembro de 2014, eu criei o Instituto Kalel em Porto Velho. Quando foi em dezembro de 2014, no ápice da guerra do Iraque, com o Estado Islâmico e Síria, lembra disso? Sim. Eu fui para o Iraque com os amigos fazer missão. Foi a experiência mais louca que eu já tive na vida, porque é tão doido aquele lugar, gente. Primeira coisa, o Iraque, ali eu fui para o Kurdistão, no sul do Iraque, que é os curdos que falam, que é o povo rico, né? Uma região rica, inclusive. E aí, quando se desce no aeroporto, 3 da manhã, tem tanta periculosidade lá de bomba explodir que você não pode descer. Você tem que descer no aeroporto, pegar um carro, andar uns 3 quilômetros de carro dentro do aeroporto para ser jogado lá fora, para alguém não poder entrar e explodir, entendeu? Aí chegamos lá, passamos lá uma temporada, construímos clínicas no campo de refugiados, construímos
escolas e atendemos a população. Fomos um grupo de 12 pessoas, foi o mais curto que eu fui. E lá fizemos muitos amigos. E eu tenho um garotinho de 18 anos que foi o nosso tradutor, do árabe para o inglês, eu não falo árabe. E aí eu falei, ele passou 1 semana e meia conosco, aquele garoto, eu contratei ele para isso. Aí ele me falou um dia assim, Modesto, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu falei, fale. Ele falou assim, por que vocês nos matam em nome de Deus? Uhum. Falei, amigo, eu não sei que Deus é esse. O Deus que eu conheço movimenta meu coração para atravessar o oceano e vir aqui estar com você. Depois de 8 dias comigo, que foram vários tradutores, eu fui pagar ele. 18 anos. Ele falou, não, eu não quero receber. Falei, por quê, cara? Você precisa muito. Ele falou, eu sei que eu preciso. Mas eu nunca vivi 8 dias da minha vida tão especiais como esse. Aí eu fiquei pensando depois, amigos, o que eu fiz com aquele cara? Eu só conversei com ele, dei atenção pra ele. A gente ria, conversava. Sabe assim, eu acho que a vida ficou leve pra ele na grande 10 dias ali, né? A gente foi nos campos de refugiados. E aí, sabe qual o ápice dessas experiências, amigo? É que você começa a andar, por isso que a Bíblia fala que é melhor no velório que numa festa, né? Porque você começa a andar nesses lugares com tantas mazelas, com tantos BOs, e parece que as pessoas ainda te confortam. Aí você fala assim, peraí, que problema que eu tenho? Sabe assim? A gente descobre que o que aflige a gente não significa nada, né? Exatamente, eu entrevistei, eu tenho um documentário no nosso canal do YouTube, eu entrevistei uma mulher de 20 anos de idade, que ela foi abusada por mais de 200 homens. Ela foi tomada pelo Estado Islâmico e ela foge à noite, igual o filme. Sabe assim? Ela teve uma brecha lá, ela sai correndo, foge à noite, e ela fala comigo, viva, mas morta por dentro, sabe assim? Aí você vê tantas coisas que acontecem nessa trajetória, e você fala assim, peraí, eu não tenho problema. Então você vai para ajudar e você volta assim, transbordante, dizendo assim, meu, como é importante você encontrar esse outro que você não conhece para servi-lo e como Deus vai te curando também, né? Eu acho que essa é a grandiosidade do voluntariado. Você vai para a sua vida, seu tempo, investe recurso, vai em lugares que você nunca foi, pessoas que você nunca viu e se doa para elas, né? E não espera nada em troca, porque você vai embora depois. Né? Então, isso é um exercício, gente. É uma escola que a vida vai nos trazendo. E, sobretudo, é um sentimento que você sente. Que quando você sente uma vez, eu falei para você que a missão é tipo um bichinho, né? Ela te pica, você fica contaminado e você não consegue parar. Estou há 11 anos fazendo isso. Eu faço 4 missões dessa por ano. E eu sempre falo, eu vou parar que eu tô ficando velho, vai ser a última. 45 anos. Tá pra caramba. Isso. E a gente não para. As pessoas me motivam muito. Eu falei para ele, eu abro missões hoje no Instituto Kalel, ali pelo Instagram, Kalel Instituto. Eu abro ali o Instagram, as missões duram horas. E as pessoas pagam o projeto, cada um paga a sua passagem, né? O Instituto não tem como bancar isso, né? Então hoje eu tenho horas só de abertura só porque enche. Eu tenho muito mais voluntários do que projeto para oferecer hoje. Tem lista de espera também? Tem lista de espera. Eu tô agora com as montanhas do Peru, né? Eu tô com 35 pessoas esperando uma vaguinha para entrar. Olha só. Já tem 49 inscritas. Entendeu? A do Marajó eu vou abrir ainda, mas já tem 20 vagas reservadas de 30. Entendeu? Tipo assim, não me deixa. Por quê? Qual que é o impacto? É mais ou menos assim. O que a missão vai fazendo com a gente? Você vai para lá. Primeira coisa, há uma suspensão de crenças. Tô falando agora na tua mente como é que acontece. O que é suspensão de crença? Tudo aquilo que você achava que era apenas uma visão de mundo, você vê que tem outros mundos acontecendo. Então eu acho isso legal, sabe assim? Não, é isso que tem que ser assim. Não, mas tem outras formas de ver o mundo e elas existem, elas estão aí. Essa suspensão de crença, acontece de forma muito tênue porque você sai da sua casa, você vai para outros lugares e você faz uma imersão. Depois da suspensão de crença que a gente fala, você tem uma mudança de cosmovisão. Que cosmovisão? É a forma que você enxerga a realidade. Nós vamos para essa missão agora no Peru, são 35 pessoas, 40 pessoas, um exemplo, né? Agora tem 49 lá porque lá tem uma estrutura melhor. Essas pessoas, elas não se conhecem. Desses 49, eu tenho 5 que eu conheço. O resto eu nunca vi. Olha que loucura. Eu só chamo pela internet, ela faz inscrição, a gente vai ter um treinamento, como a gente faz, porque a gente faz, né, e quais são os princípios que a gente faz. Mas chega lá, as pessoas nunca se viram. E eu faço um mentoramento de manhã à noite, chama Papo Reto, que é as inferências que eu faço
com voluntariado, provocando ele a pensar sobre o que ele está fazendo ali, e as coisas acontecem como se fosse uma orquestra. Parece que as pessoas já se conheciam, já sabiam o que ia fazer lá. E o mais legal, você ganha amigos para sempre. Os amigos de missão, que você dorme com ele 10 dias ali junto, 8 dias, comendo junto, orando junto, fazendo coisa junto, você ganha um irmão. Então, e aí essas pessoas que voltam para casa, como que elas voltam? Diferente. Elas voltam diferente, voltam com outra perspectiva, e elas começam a falar para as pessoas. E aí começa o pessoal a me procurar. E aí por isso que eu tenho muito mais hoje voluntários do que projeto para oferecer. Então eu fico muito feliz, por quê? Porque quando eu volto eu falo, meu, é cansativo, não é tão simples. Imagina eu gerar isso tudo, né? Energia para gerar isso tudo. Mas quando eu volto e vejo o relato das pessoas, da transformação que aconteceu na vida delas, do impacto. Eu tenho várias experiências de casamento. Eu fui para a missão com a minha esposa, voltei, meu casamento foi restaurado. Eu tive meninos autistas que foram para a missão e a mãe falou, o que você fez com meu filho? Eu falei, não fiz nada. E na experiência de se entregar, de se envolver, mudou a perspectiva do garoto. Esquecer que geralmente, né, tem pessoas que, não é o caso do autismo, mas que se sente o centro das atenções, cuidado, né, pelas próprias características, e chega numa situação dessa, né? Exatamente. E vê que tem pessoas que precisam muito mais. Exatamente. E aí o terceiro passo é você fica constrangido. Você começa a entrar em conflito. Peraí, eu não sou tão pobre assim. Peraí, eu não tenho tantos problemas assim. Peraí, o que eu tô reclamando? É como se a vida te desse um soco assim. Tapa de luva. Isso, uns tapas de luva. Você fala assim, cara, ei, acorda. Porque a gente fala em gratidão, amigos, mas a gente não é grato. Porque a gente esquece do que a gente é e do que a gente tem. E o que pode fazer? Exatamente. Você vai no Peru, por exemplo, eu não vou lá para Cusco só. Eu vou em Cusco com eles, né? Porque funciona assim. A gente sai daqui de carro com 7 caminhonetes carregadas de remédio, insumo odontológico. Nós temos cadeiras odontológicas, a gente faz cirurgia no meio da montanha. Não é apenas uma palestrinha, que isso é super importante, mas não é só isso. A gente faz trabalhos também que é mais, a gente fala que é o solutivo e o preventivo. E aí, chega lá, nessa montanha, a gente vai em lugares que ninguém vai. Não é turista que vai. Os isolados. Tem comunidade que eu vou a 4.500 metros acima do nível do mar, que eu chego lá, eu tenho que fazer um trabalho de aproximação, que eles têm medo da gente, de se aproximar, as crianças, entendeu? A gente vai em lugares longínquos mesmo. E nesses lugares a gente faz esse impacto. Então eu levo o núcleo operacional de odontologia, de médicos, psicologia, fisioterapia, pedagogia, recreação. É um boom, assim, sabe? De pessoas que vão, cada um com um amor gigante, querendo fazer muito mais. Sabe assim? E aí, nesses encontros, eu até escrevi um livro sobre isso, né? Que é um novo sentido. Nesses encontros, a gente vai se transformando. Eu acredito muito nisso. Sabe assim? A criança, aquele olhar ingênuo, aquela pessoa que tá carente ali. E é interessante no Peru, por exemplo, cada lugar tem uma peculiaridade bacana, né? Que a exceção que você tem no Peru, nas montanhas, é que você entrou no portal de Narnia e voltou 100 anos atrás. Então a cidade não tem energia, as pessoas estão tocando aqueles carneirinhos, sabe? Uhum. Na rua. É um negócio assim incrível, é um choque assim incrível, entendeu? Então, você vai para a missão, você tem esse impacto, nós temos as nossas reuniões, depois do quarto dia, as reuniões à noite, parece um encontro de AA, já viu um encontro de AA? A gente só chora, todo mundo, e cada um vai tendo essa experiência. Você esqueceu? Hã? Esqueceu dos encontros de ar? Entende? E aí a gente vai se curando, vai falando, um vai falando da percepção com o outro. Cara, a gente se abraça mais, a gente se olha mais, a gente reconhece o outro mais. É um momento assim, eu mesmo, modesto, eu faço 3 por ano, e cada 3 meses, né? Vai chegando assim um tempo, eu vou ficando necessitado. É como se fosse como é que fala? Aquele alimento do Popeye, lembra? O espinafre do Popeye, lembra? Uhum. Para eu me potencializar e trazer energia para trabalhar aqui no instituto local, que é sem crianças, que é uma outra pegada, né? Então, hoje eu me encontrei. Eu entendi que o meu lugar é o lugar do próximo. O Fábio, vai colocando as fotos aí pra gente. Enquanto não coloca, usando o exemplo do que o Hudson falou sobre os milagres de Jesus, como é que Jesus trabalha, né? E eu vejo que ele, inclusive esse milagre de multiplicação de pães, é um gancho para chegar onde eu estou querendo. Uhum.
ele não queria atingir só os famintos ali. Uhum. Ele queria atingir as outras pessoas, os espectadores, né? Com certeza. E geralmente eu gosto muito de música. E na física, que a música tem muito a ver com física, principalmente na parte de ressonância, frequência, tem quando, não sei se toca algum instrumento, Toco violão, piano. Então, não sei se piano, quem não sabe, é um instrumento de corda, né? Sabia que piano é instrumento de corda? Eu não sabia, né? É de corda. E para afinar, você sabe afinar piano? Não. Pois é. Também não tem nada a ver. Você é piano, mal o violão. E quando você vai afinar, as cordas, tanto do piano quanto do violão, elas têm que entrar na mesma frequência. Quando elas entram na mesma frequência, elas vibram. Uhum. E é o que ocorre quando aquele exemplo aquilo que você falou, quando você vai e faz, o mínimo que você faz para a pessoa é o máximo para ela. E você percebe que ela está satisfeita com aquela situação, comendo no chão. Deve estar 4 horas da tarde, fica o dia inteiro ansioso esperando as 4 horas da tarde para comer um prato de arroz ali no chão. E quando você falou, bom, diz que eu sou chorão, não sei por que ele diz que eu sou chorão. Então, e esse feedback, essa recompensa de tudo isso aí, eu acho que o nome já é recompensa, né? Você ainda aprende, você ainda com isso aí, ajudando, né? É a recompensa que Deus dá quando a pessoa se dispõe a querer estar no lugar daquela outra pessoa, ser bênção na vida daquela pessoa. Estava comentando agora há pouco, e ocorreu, quando você falou, deu uma ressonância mesmo naquilo que eu tinha falado sobre Deus, tudo que Deus nos dá, não somente a parte financeira, bens, conhecimento também, tudo. Se eu não abençoar aqueles que estão bem perto de mim, para nada serve. Eu acho que foi o que trouxe aquela insatisfação sua, né? Uhum. Depois de, com 27 anos, já ter galgado praticamente tudo que um jovem gostaria de ter materialmente, né? E essa insatisfação, né? Mas é muito Esse muito ponto que você fala, amigo, sobre bênção, é bem legal. Eu queria só até potencializar ele aqui, que é mais ou menos assim. As pessoas confundem o que é ser abençoado. As pessoas acham que ser abençoado é quando você tem a capacidade de aglutinar bens. Uhum, isso. Isso não é bênção. Eu sempre dou esse exemplo, inclusive na missão. O que o padeiro faz? Pão. O que o doceiro faz? Doce. E o abençoado? Bênção. Então, bênção não tem a ver com o que você ganha e recebe. Bênção tem a ver com o que você compartilha. Então, aglutinar coisas não é bênção. Bênção é quando, a partir do que eu tenho, eu consigo abençoar outras pessoas também. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa entender. A minha casa é uma bênção? O meu carro é uma bênção? Ele tem que ser usado para ajudar as pessoas também. Se for sim, né? Entendeu? Se ele for um instrumento para ajudar, senão não é uma bênção. Então, eu não sou abençoado. Então, eu sou um aglutinador. Eu posso aglutinar muita coisa. Agora, ser abençoado é ser esse canal. É abençoar pessoas. Então, eu sou abençoado não quando eu recebo, mas quando eu compartilho. Aquela ordem de Deus, ser tu uma bênção. Isso ali não era uma bênção. Era uma ordem para ele abençoar, através da vida dele, aqueles que... Exatamente. As pessoas que você vão ali, né, conviver com elas. Exatamente. E vão compartilhar com você ali, né? Exatamente. Tem até um ponto interessante, né? Hoje, a gente escuta muito falar do evangelho da prosperidade. Uhum. E isso é uma visão particular minha, né? Eu acho que as pessoas confundem prosperidade com riqueza. E às vezes até se iludem com essa ideia de que se você fizer algo para alguém, você vai receber em dobro. Uhum. Às vezes até cobram isso de Deus, né? Olha, eu estou fazendo isso, então eu quero isso em troca. Determino, né? Tem essa... Exato. Então, assim, eu até acho que as pessoas, de um modo em geral, até confundem um pouco isso. No meu ponto de vista, prosperidade e pelo que a gente estuda da Bíblia, é a ausência de necessidade. Uhum. Que é uma coisa completamente diferente de você ter riqueza. O que é uma pessoa próspera? É aquela que não tem necessidades. Uhum. Né? Uhum. Então, isso só para a gente poder
diferenciar uma coisa, né, uma coisa da outra, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí Essas fotos aí estão só mais. Passa as outras, meu filho. Isso aí eu tô muito parecido. Vê se mostra outras aí pra mim, por favor. Muito pra frente. Isso aqui é minha família, eu queria apresentar pra vocês, minha esposa, a minha menininha e meu menininho. Eles já fazem missão comigo. Eu acredito muito que o futuro dessa geração é aprender a servir, a se envolver, porque eu sempre digo, não tem a ver com obras. Obras não salvam ninguém, mas o envolvimento transforma. Nós somos frutos do nosso envolvimento. A pergunta é, lembra daquela parábola da Bíblia que fala, né, do bom samaritano? Uhum. Ele faz o quê? Ele olha o cara lá na estrada, ele cuida, leva lá no estaleiro e fala, cuida pra mim. Uhum. Né? E a Bíblia, quando a Bíblia fala dessa coisa de amar, esse amor que a Bíblia fala é amor da caridade. É o amor do envolvimento. Né? Por isso que a Bíblia fala, ama o seu inimigo, porque se ele tiver caído no chão e pisando, tem que amar também. Porque isso tem a ver com envolvimento. Tem muita gente que fala assim, vamos orar pelo tal lugar. Vamos orar. Mas o que mais que a gente pode fazer? Além de orar. Né? Tem uma historieta assim, que fala o seguinte, que passava um cara na rua e falava assim, e via uma criança no relento. Todo dia ele ia para o trabalho e voltava e via aquela criança no relento. Aí ele chegava em casa e começava a orar para Deus. Senhor, faz alguma coisa. Essa criança, que ela não tem nada a ver com a vida, ela está ali no frio, está no relento. Aí no outro dia ele passava, a criança estava com fome, ele percebia isso. Ele ficava indignado, ia para casa e começava a orar. Deus, por que você deixa acontecer isso? Aí Deus respondeu, já fiz alguma coisa. E fiz você, meu filho. Vai lá e dá alimento. Vai lá e dá um abrigo. Eu fiz você. Você é meus braços, você é o pequeno Cristo na terra. Então, às vezes a gente está olhando para as pessoas, falando, por que o governo não faz? Por que a prefeitura? Por que não sei o quê? Mas e você, meu filho? O que você está fazendo? É sobre você. E eu acredito muito nisso. Toda vez que Deus faz um encontro acontecer na minha vida, é sinal que o quê? Que aquilo tem a ver comigo. Você entende? Eu não procurei. Chegou, o que eu posso ser útil? O que eu posso mover? E às vezes não tem a ver com recurso financeiro. Sim. Tem a ver com contato, que você sabe o que eu estou falando, você ligou, você chama, você está ali, e isso muda toda a história. E no final, você sente o que eu chamo de graça de Deus. Você fez algo positivo, você sentiu a graça de Deus, que você fala assim, apesar de mim, Deus me usou. Apesar de mim, eu tenho sido um instrumento, tem sido uma benção. Então isso é bacana. Então eu acredito muito nisso. Meus filhos vão comigo em missão, minha família, eu levo nas costas, levo comigo, ensino a servir, porque eles precisam entender que existe um mundo além do deles. Que existe um mundo além de Paraná, que esse mundo está aí, para ser confrontado, para ser acolhido e para nos curar também. Né? Até porque minha família não pode olhar para mim e achar assim, e o Kalel roubou o papai da gente. Entende? Sim. Você não carregar eles comigo, depois eu falo, o papai não está aqui em casa, o papai viajou, o Kalel está roubando o papai. Não, eles estão juntos. Cuida das coisas de Deus e abandona a família. Não, eles vão junto. Acredito muito nisso. Nesse processo de servir, sobretudo para as crianças, mais educativo. Essa missão do Peru é uma missão muito legal, que ela é muito segura. Então vai muita família. Pai com filho, esposa, sabe? Isso é muito bacana, assim. Porque até em família, servindo em família é diferente, né? O assunto da família muda depois, as experiências da família mudam depois, a relação de perceber o outro muda. O ano atrasado, uma família se cadastrou lá pelo site do Kalel para ir para a missão do Peru. Família mineira, nunca tinha visto. Uma senhora mandou mensagem, falou, Modesto, eu quero 4 vagas. Falei, beleza. Ela falou assim, aí nós vamos, eu, meu filho, minha filha e meu esposo. Chegou na missão, eu não os conhecia, eu faço um trabalho, é tudo muito pensado. Lá são quartos duplos, é um hotel fechado para nós, no meio do nada. Aí eu faço quartos duplos, só não separo o casal, mas eu separo irmão ou irmã não pode dormir junto, amiguinhos, eu separo todo mundo, é para misturar mesmo. E aí eu botei o filho dela de 17 anos com outro rapaz, a filha dela com outra menina, tal, normal. Eu percebi que o menino era um pouco diferente, mas ela não falou nada. Quando foi no segundo dia, ela estava chorando. E eu sou um cara que eu fico totalmente focado nos voluntários, cuidando deles. Falei, mulher que tá chorando. Ela, não, Modesto, o que você fez com meu filho? A história do menino autista. Eu falei, não fiz nada. Meu filho é autista, nível de suporte 2, ele tem várias crises, ele tem problema com toque, tal. Aí eu fui ontem no trabalho de vocês, nós temos um negócio bem legal na missão, que tem um dente bem grandão e a pessoa tem que entrar no dente. E ela faz o trabalho de saúde bucal, das palestras. E quem abraçar o dente mais, ganha presente. Quem foi o dente? Colocaram o menino autista para ser o dente. Justo o que não... Ele não gosta de toque. O que não gosta de toque.
E a melhor notícia é que ele foi abraçado, derrubaram ele no chão, agarraram ele e ele super gostou. Porque ele foi o dente no primeiro dia, foi o dente no segundo, não chamou ninguém a usar o dente. E a mãe não estava entendendo o que estava acontecendo. E falou, o que você fez com meu filho? Eu falei, não fiz nada. Você se permitiu, você trouxe sua família para cá, tua família está servindo. Pra isso, né? E estão se curando. Depois de 3 dias de novo, essa mãe chorando. Eu falei, mulher, você já chora, pelo amor de Deus. Ela falou, vou abrir meu coração pro senhor. Eu estava em crise no meu casamento, porque meu marido é um alto executivo de Minas Gerais, de engenharia. E realmente o marido dela é aquele cara, tipo daquela propaganda da Fanta, lembra? Um pullover amarrado aqui, o cabelo todo arrumado, sabe assim? E ela falou, eu sempre achei meu marido arrogante. Eu estava assim, desencantada com ele, porque ele é um cara assim. Começou a falar dele. E agora meu marido estava sentado no chão, com as crianças abraçado, conversando, brincando. Eu não sei o que está acontecendo. Falei, mulher, fique em paz. Aproveita. Ela não conhecia esse lado dele, né? Não conhecia. Tá com ele 20 anos casada. E às vezes tudo que as pessoas precisam é isso, né? É uma oportunidade para poder se mostrar, para deixar esse lado transformar, aflorar, né? Exatamente. Às vezes é uma oportunidade. Exatamente. E ela viu coisas com a família dela que ela não via em outra oportunidade. Lembra? Suspensão de crença, confrontamento. Ela foi vivenciando aquelas etapas da missão numa nova situação. E aí depois ela mandou um e-mail para mim. Modesto, eu quero te dizer uma coisa. A missão curou meu filho. Falei, como assim? Meu filho não saía de casa e ele está embarcando esse mês, na época, para Argentina para fazer medicina. Olha. Cara, eu falei isso um dia numa rádio lá em Porto Velho, a mãe das crianças atípicas choraram demais. Imagina. Falou, Modesto, faz uma missão só com atípica. Eu falei, bora-se embora! Que o desafio tá aí. Então são tantas coisas que acontecem nesse processo, desse encontro, dessa permissão, entendeu? E às vezes no final eu faço muita questão, amigos, de dizer assim, olha, não tem a ver comigo, gente, que eles ficam muito voltados em mim. Modesto, obrigado, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. É sobre você, é sobre Deus e é sobre o servir. Só sou apenas esse instrumento aqui, mas eu não sou nada nesse processo. Você escolheu estar aqui. Porque no fundo, amigos, todo mundo quer ir. Todos querem, alguns decidem. De novo, todos querem, alguns decidem. E quando você decide, você vai. Essa aqui é uma foto. Olha que lugar lindo. Gente, lindo. Deus existe. Quem não acha... Tem que ter muita fé para ser ateu, viu, amigo? Porque esses lugares aqui, nós temos documentário também no canal do YouTube do Instituto Kalel. Isso aqui, olha que coisa mais linda isso aqui. Depois vocês podem ver o documentário completo. Esses são os voluntários. Isso aqui vira uma grande família. Isso viram amigos e irmãos para sempre, sabe? No Brasil inteiro. Tem de todo o Brasil aí. De todo o Brasil aí. Às vezes a gente fora do Brasil também. Então são pessoas que não se conheceram. Eu tenho aqui um grupo que cuida, que me ajuda, que tem uns 4, 5. O restante eu nunca vi. Ninguém nunca viu. Né? E tá tudo certo no final. Aquilo que você falou sobre sintonia, sobre estarmos no mesmo propósito, equalizados. E olha, e claro que em tudo isso aí, qual que é o tom que dá isso tudo? É o espiritual. Eu não estou falando de igreja, denominação, estou falando de espiritual. De cristocenticidade, de Jesus ser o centro mesmo. Eu explico para eles como funciona. E ali naquela foto eu tenho ateu, eu tenho agnóstico, eu tenho pai de santo, eu tenho de tudo coisa. E no final, amigo, a gente vira um corpo. Que é essa igreja de Cristo. Que legal. Né? Vira um corpo. Isso aqui a gente faz um trabalho também aqui em Rondônia, não sei se você sabe também, para você que está nos ouvindo, a gente não vai tão para longe. As pessoas falam assim, Modesto, para quem tão longe? Eu não vou tão longe, eu também faço perto, faço em todo lugar, né? Não precisa fazer só longe. Esse aqui foi um trabalho que a gente faz no Vale do Guaporé aqui todinho, navegando, nós somos a única entidade que temos a parceria com o governo do estado de Rondônia, que eles têm um barco de 5 andares, a gente faz essa parceria com a Casa Militar. Esse barco aqui, olha que top. E aí naquela ida lá, nós fomos o ano passado, atrasado, lembra que a pista ficou sobre água? Sim. E aí foi interditada a linha de Kemes, aí eu liguei pro governador e falei, olha, não tem como a gente ir, vai cancelar a missão. Ele falou assim, vou mandar um avião para vocês. E mandou aquele avião do Corpo de Bombeiro levar a gente. Eu quase morri porque eu tenho pavor de altura. E ainda... Como é que você foi pra África? Hã? Então, mas a África é grande, né? Agora esses pequenininhos, né? Fica pulando igual uma galinha sem asa. É verdade, e aí eu fui, e aí quando chegou ainda em Guajará-Mirim, a pista não tinha pista, a gente parou num pasto. Olha, já passei cada uma que eu achei que eu ia morrer. E aí, então esse barco é bem legal, que é um barco hospital. A gente passou agora 10 dias navegando nele. De Pimenteiras ao Forte Preço da Beira,
ou de Guajará a Baía das Onças. Muita gente. Eu vi umas fotos lá. Isso, é Inclusive maravilhoso. no Forte Príncipe da Beira. Isso, é maravilhoso. A gente faz uma festa no final. É um trabalho muito enriquecedor, sabe? Assim, de inspiração, de entrega, sabe assim? E aí a gente oferece esses núcleos operacionais. Essa que foi uma viagem muito importante, muito interessante, foi na Venezuela em 2020, 2 meses antes da pandemia. Eu fiz a loucura de ir pela 319 em janeiro de caminhonete. Foram 5 caminhonetes. Foi um dia um Pleno motor de inverno. 3, estourou o câmbio de 4, carro, mas a gente chegou lá. Eu fiquei aqui nessa foto aqui à esquerda aqui, cerca de 5 dias isolado das pessoas sem comunicação. Foi loucura, começou a acabar a comida. E sabe o que é interessante, sacou? Eu falei que eu nunca mais faço isso, né? Que eu nunca recebi no Instagram depois tanta mensagem de pessoas dizendo assim, pelo amor de Deus, qual é a próxima? Qual é a próxima para ir? A gente quer ir para aí, a gente quer ir para aí. Existe um mito na 319 que o mundo todo quer participar dessa missão. Eu falei que não, só quando eu comprar o trator. Né? Porque foi um desafio também. E nós atendemos, olha que legal essa missão. Nós somos a única entidade social, terceiro setor, que fez parte da primeira missão humanitária do Brasil. Vocês sabiam disso? O Brasil nunca teve missão humanitária, porque nós nunca tivemos em guerra, né, depois né, da Constituição. E aí o Brasil entrou em estado de ação humanitária por causa da Venezuela, que foi invadida totalmente aquela parte ali de Roraima, ali, né, em Boa Vista. E nós fazemos parte junto com o batalhão, ficamos acampados lá, até o Pazuello era o comandante. Eles são muito organizados. E aí passamos lá um tempo danado. Essa foto aqui foi aqui de Paraná. Na pandemia, o Instituto Calel, com seus 500 voluntários no estado de Rondônia, arrecadamos cerca de 20 toneladas por semana de alimento. Caramba. O Instituto Calel, na pandemia, sustentou 1.077 famílias por 18 meses, amigos. Caramba. E sabe aonde é isso? De Paraná doando. As pessoas querem ajudar. Sim. Ela só precisa ter uma oportunidade, encontrar um canal de confiança. Sim, principalmente. Né? Para poder fazer. Então, Você tocou num ponto importante, principalmente para quem está assistindo a gente. Fala um pouquinho aí dessa estrutura, a organização, modo de financiamento, a transparência. Eu sei que você criou essa confiança ao longo de muitos anos, né? O Instituto já tem 11 anos. 11 anos. E as pessoas precisam saber disso, que existem instituições sérias, que existem trabalhos confiáveis. O mundo precisa disso. Não é todo mundo que passa a perna, não é todo mundo que está aqui para poder para poder enganar. E quando surgem pessoas que têm um trabalho assim, a gente precisa exaltar, a gente precisa, Certeza. a gente precisa fazer com que as pessoas entendam como que funciona isso, porque a vontade de ajudar é grande. Aí às vezes a pessoa vai lá e cai num golpe, confia em alguém que não devia. Então eu queria que você falasse também um pouquinho disso aí. Então, o Instituto Calel, a gente recebe recurso público. Nós temos hoje um grupo de 9 pessoas que trabalham conosco. Eu sou fundador, idealizador do projeto, sou voluntário desde sempre, nunca recebi no Instituto. Meu trabalho é a Universidade Federal de Rondônia, que eu sou professor lá, sou concursado, faz 15 anos. Então, o Instituto Calel é uma coisa do meu coração mesmo. Nós somos anualmente auditados, né, por uma organização que faz um trabalho nas entidades. Nossa prestação de contas ela é minuciosa, que se você pegar um real do recurso público, você sabe o que eu estou falando, né? É um trabalho minucioso. A gente tem o portal de transparência do Instituto Calel, que é institutocalel.org, www.institutocalel.org. Nosso trabalho de transparência está lá, o que a gente gasta, o que é investido. E assim, o Instituto Calel é uma entidade que a gente está sempre precisando, porque o que acontece? A entidade social ela sempre tem uma demanda maior que receita. Por quê? Porque as mazelas estão aí. Então, todo dia alguém me liga, uma criança está queimada, me ajuda com remédio, me ajuda. Sabe assim, todo dia meu telefone está o tempo todo. Você vira um polo de necessidade. Né? Então a gente nunca tem saúde financeira, a verdade é essa. Hoje é mais fácil o Instituto ganhar recursos, por exemplo, para construir coisas. Nós somos agora, o Ministério Público do Trabalho, né, já mandou recursos para nós, o Dr. Carlos Juiz, o Maximiliano, que é um paizão para nós lá, nos ajuda muito. Max. Entendeu? Então, nós temos muitas pessoas, empresários nos ajudam. O mais difícil da entidade hoje é você manter o custeio, é o dia a dia. Porque para construir as pessoas conseguem fazer melhor. Agora, para pagar a cozinheira, Então.
pagar a merendeira, pagar a pessoa que limpa. Isso é muito mais difícil, entendeu? Então, até tem gente que fala assim, nossa, tem as ONGs da Amazônia brasileira que recebem milhões. Eu falei assim, a minha nunca recebeu milhões, né? Não sei nem como é que funciona isso, porque nosso trabalho ele é sempre muito difícil, né? O que move o nosso coração é esse propósito de entender o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo. Aqui mesmo no quilômetro 5, em Ji-Paraná, a gente tem uma área de meia alqueire ali, 12 mil metros quadrados, que foi uma doação. Meu pai doou a área para nós, comprou e doou. Porque antes dali a gente ficava muito em vários lugares da cidade, sabe? Então eu ficava ali na antiga Rádio Alvorada, aí os donos depois pediram lugar porque ia usar, aí eu ficava migrando, entendeu? Uhum. Aí fiquei atrás do teatro municipal, aí o dono também pediu, era cedido. Aí uma hora, meu pai falou, vou fazer minha parte. Doou a área, uma área lá, só tinha banana naquela área que você foi. E ali, depois de 3 anos daquela área tem, a gente começou a construir, eu tirei um dinheiro do bolso e falei, vou começar a construir porque quando as pessoas verem os tijolos subindo, elas vão falar que esse sonho é real. E começamos, as pessoas começaram a acreditar, aí os atores sociais juntos que eu falei aqui começaram a ajudar. Nós temos uma área lá hoje de mais 1.000 metros de construção e está aumentando mais 500 metros de construção ali para abrigar esse projeto. E ali, o que nós temos ali hoje? É interessante colocar esse ponto. Nós temos 2 coisas importantes. Missões é um serviço. Projeto local é um outro serviço. Então, localmente, hoje nós temos ali quase 100 crianças que a gente cuida diariamente. Nós temos aula de música, nós temos escola de futebol, nós temos escola de jiu-jitsu, nós temos reforço escolar para as crianças de 6 a 12 anos, nós temos panificação industrial, nós temos uma fábrica de fazer fraldas descartáveis que produz 1.000 fraldas por semana. Fábrica mesmo, vai lá, embaladinho tudo. Nós temos... De P a PG. A geriátrica. Nós temos um trabalho que chama Escola de Empreendedorismo Social com os Adolescentes, que a gente faz um trabalho de 4 meses com ele de socioemocional, como abrir um negócio, gestão financeira, é um trabalho lindo. Os empresários vão lá dar aula, inclusive, né? No final de 4 meses tem a formatura, tem um tapete vermelho, eles vão lá, tudo arrumado com a família. E geralmente nesse dia, os 10 primeiros colocados, de 40, já são contratados pelo mercado de Paraná. Acho que legal. Sabe assim? Eu tenho vários parceiros também, como a HCR, o Dr. Francisco, que inclusive contrata todos os melhores aprendizes de lá, sabe assim? Então, tem uma rede que acontece, que acredita e que a gente continua fazendo. Sempre precisa de algo, sempre precisa de algo. Mas é incrível como Deus é bom demais, amigos. Porque a hora que a taça tá transbordando assim, fala, meu Deus, e agora aparece alguém e fala, ó, tá aqui esse mês eu vou ajudar. Sabe assim? Esse mês eu vou fazer, entendeu? Então, eu até acredito nisso, que não é tão confortável pra gente depender mais, sabe? Depender. De verdade. Eu até falei pra Deus esse dia, Senhor, quem inventou isso? Deus falou, foi você. Eu falei, tá bom, então é verdade, porque dá trabalho, né? Dá trabalho porque todo dia, né? Todo dia, nós temos folha de pagamento, é uma empresa que né, ela depende de outras pessoas, né? As pessoas, elas vivem de lá. Nós temos aqui, não sei se vocês sabem disso, inclusive agora em maio é o mês focado laranja, que é contra abuso sexual infantil. Nós temos um alto índice de abuso sexual infantil em Rondônia, de Paraná. É o mundo paralelo que acontece. Eu tenho denúncias mensalmente no Instituto, que a gente tenta salvar as crianças lá, que chegam com histórias, chegam machucadas, sabe assim? E aí você vê tudo isso, amigo, sei que você fala, eu não posso ficar calado. Lembra do ser todo? Eu não posso ficar calado. Quando eu penso em desistir, eu lembro do Thales, um garotinho que a gente salvou, que o primo violentava, que a mãe vendia ele aqui na cidade, sexualmente para as pessoas, que não olhava pra gente, chorava toda hora que olhava pra gente, e que eu denunciei, nós fomos para cima. Hoje o Thales olha nos nossos olhos, o Thales voltou a alimentar, porque ele não comia, porque ele estava machucado, ele não conseguia ir no banheiro. O Thales voltou a estudar, o Thales fala, tio, um dia eu quero trabalhar aqui. Eu me arrepio de pensar nisso. Então, todas as vezes que tem uma dificuldade, eu lembro dessas pessoas, dessas crianças, sabe? E aquela coisa, se a gente salvar uma, amigo, se a gente salvar uma, vale a pena. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, antes de julgar a entidade, falar, vai conhecer o trabalho, vai acompanhar, vai lá, vai se envolver. Né? Tem gente que fala para mim assim, Modesto, eu quero passar uma tarde toda semana no Calhau ajudando. Falei, tem coisa para fazer, tem um trabalho com as crianças, sabe assim? E você vai perceber como isso muda a sua vida, muda o seu dia, dá um outro sabor, sabe assim? E aí a gente se apega nisso. E por isso que eu acredito muito nisso hoje. Quando eu penso alguma coisa para desistir, assim, tem semana que eu falo mesmo. Eu digo que o Kalel é tipo um filho. Vocês são pais? Sim. Então, é tipo um filho. Você fala, meu Deus do céu, como dá trabalho. Né? Aí você fala, nossa, não aguento mais esse menino. Aí você dá uma volta e
Continua amando, É. continua cuidando. É mais ou menos assim, às vezes eu saio de lá, o dia que quando acontece essas coisas de abuso sexual, eu fico muito abalado, sabe, amigos? A gente que é homem mexe muito com a gente. Você quer já resolver, né? Você quer, enfim. Aí eu fico meio afastado uns 3, 4 dias de lá, aí dou uma recuperada, falo, eu tenho que ir para cima, pessoas dependem de mim, depende da minha coragem, depende da minha vontade de continuar, porque é mais ou menos assim. Eu dou minhas aulas à noite, eu publico artigo, eu faço meu compromisso onde eu trabalho, porque eu preciso ser, né? Dá exemplo. E o dia inteiro eu corro atrás disso. Eu passo o dia inteiro atrás disso, movimentando pessoas, sabe assim, para que cada um conheça, para que algum me indique alguém, para que algum me ajude nessa ponta. Então é um trabalho que ele é pequeno, assim, de formiguinha, mas ele tem um grande, como é que fala? Ele tem uma grande, um resultado. Eu acredito muito nisso, né? E vamos continuar vendo as fotos aí? Vamos. Esse aqui também é um trabalho que a gente faz de saúde bucal com as crianças, escovação. Geralmente a gente atende 500, 600 crianças por semana nesses projetos, né? Então a nossa ideia não é só levar, não é só arrancar o dentinho da criança, é levar a educação bucal, vamos escovar o dente. Vocês acreditam que quando a gente entrega um kit, sabonete, pasta e creme dental, muitas crianças, eu não estou falando de África não, tá? Estou falando de Rondônia. Exemplo, Costa Marques. Costa Marques é o Portal de Nárnia também. A gente conhece Costa Marques? Sim. Ali tem muita pobreza. E aí, já entreguei lá na periferia ali, a criança olhava para assim e falava, tio, o que é isso? Você pode comer? Sabonete. Eu não conhecia sabonete. Olha que loucura isso. Fala, não, filho, isso aqui é sabonete, isso aqui nós vamos comer daqui a pouco, mas isso aqui é para higiene. Tio, eu nunca usei essa escova. Como é que é a escova? Aqui do nosso lado. Né? Não precisa ir tão longe para entender a nossa relevância. Então, por isso que tudo que você vai mexer, sabe o que eu falo? Mais ou menos assim. Por exemplo, digamos que vocês agora vão começar a correr. Ah, vamos correr, Modesta, a gente está preocupado com a saúde, aí você começa a correr. Aí você fala, vamos na corrida? Vamos. Chega na corrida, você vai lá e faz inscrição. Fala, Modesto, como tem tanta gente que corre? Aí você começa a perceber que tem grupo de pessoas na cidade que para correr. E fala, nossa, mas tem um mundo paralelo. Ser voluntário, fazer ação social é mais ou menos isso. Você começa a mexer e fala, meu Deus, mas como tem muita gente fazendo? Olha que legal, entendeu? Então é isso. É só você entrar nesses mundos e ver que tem gente que está fazendo. Que é possível fazer também. Entendeu? E aí depois que a gente se conecta com essas pessoas, você vai se inspirando e vai fazendo, né? Acho que isso é importante. Tem um ditado que diz, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu acho que o voluntariado, ele tem muito a ver com isso. Porque às vezes o discurso é vazio, né? Só falar não adianta, né? Você falou um negócio interessante. Muitas pessoas querem, mas são poucos que tomam a decisão de ir em frente, de enfrentar aquela situação ali, né? Se doar, abrir mão do seu eu, do seu trabalho, né? Eu fico imaginando o seguinte, quando você passa 40 dias fora, o que aconteceu na sua empresa nesse período? O que aconteceu no seu trabalho nesse período? Você tem que estar com a cabeça muito boa para você poder abrir mão de tudo isso. E confiar em quem fica, né? Confiar em quem fica lá, né? Exatamente. A gente brincava, você lembra dos camaradas que não tiravam férias? Lembro. Lembra, né? A gente trabalhava na Eletrobras, tinha cara que não gostava de tirar férias, porque tinha medo de sair, se ausentar, e alguém ir lá e tomar o espaço, pegar o que é dele. A gente descobrir né? A gente brinca com essas coisas, mas besteiras que eles faziam. Mas é sério, já pensou? Então, assim, você se desligar do mundo, 30 dias, 40 dias, para você poder se doar para um projeto desse. Olha que loucura que eu vou falar para vocês. Coragem para fazer um negócio desse. E eu tenho voluntários que fecham consultório odontológico. Olha. Eu tenho um amigo médico que ele é ortopedista. E ele vai para Peru, ele fala, amigo, eu deixo de receber aí, né, são 10 dias, 30 mil reais nas minhas coisas. E isso me dá um peso muito grande, porque a minha vida já responde, depende daquilo. E tem mais o que ele investe para ir para lá. Exatamente. Aí ele pegou um dia e falou assim que estava com o coração angustiado e ele tinha feito inscrição para missão. E ele estava assim, não estava bem assim, nesse sentido, né? Ele falou, pô, eu vou perder tanto, tinha um compromisso. A gente ia viajar na terça-feira de manhã. Quando foi na segunda-feira de manhã, o amigo dele ligou para ele.
e falou assim, amigo, vamos fazer uma cirurgia agora à tarde, me ajuda? Sim, vamos. Falou, Modesto, eu tava aperreado por causa de 12 mil reais. Eu acabei a cirurgia com o cara, ele me deu um bolinho de dinheiro assim, e eu fui pra casa, contei, tinha 12 mil reais. Olha só. E ele me falou chorando, ele falou, cara, ainda bem que eu falei pra ele e falei pra Deus que mesmo assim eu iria na missão, e Deus me deu o dinheiro que eu precisava. Eu tenho tantas histórias de dentista que fala, passei 20 dias fechado, deixei de ganhar dinheiro, tenho meu funcionário para pagar, e quando eu cheguei, Modesto, eu tive trabalho em triplo, e Deus recompensou para mim. Não é que as pessoas fazem esperando isso. Sim, né? a gente falou disso agora. Exatamente. É que esse coração entregue, Deus olha para nós. Sabe assim? Eu vou te falar uma coisa, você vai achar estranho. Eu sou o filho caçula de 3 irmãos. Né? São eu e mais 2 irmãos, 3 filhos dos meus pais. Minha irmã é advogada, tem 12 escritórios de advocacia, meu irmão é empreendedor, tal, eles correm, eles ganham dinheiro, tal. Mas a minha vida dos 3 é a melhor. E eles falam isso. Eles falam assim, por que dá tudo certo pra você de uma maneira mais fácil? Eles falam assim, meu pai que fala. Meu pai às vezes fala assim, ele me compra um bezerro lá, que tá no baixo. Quando eu vou vender, que ele me dá pra me ajudar, tá 3 vezes mais, aumentou. Ele fala, toda vez que você vai vender alguma coisa, tá na alta, né? Eu falo, pai, Deus é muito bom comigo. Eu corro tanto ajudar as pessoas, que ele cuida das minhas coisas. Sabe assim? Mas eu acredito muito nisso também. Quando Deus chamou Davi, falou isso para ele, né? Você vai prosperar em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Ele falou isso com Davi, ele falou isso com Josué, ele falou isso com Salomão. Eu acho que Deus fala com a gente ainda até hoje. Fala. E aquela conversa que a gente estava tendo sobre, lá em Provérbios 3, acho que é 3:7 ou 7:3, não lembro. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. O reconhecer perceber que onde Deus nos leva, é Ele que leva e foi por algum motivo. Você falou mais ou menos isso várias vezes isso aí, né? Uhum. E perceber como você pode fazer diferença na vida daqueles que estão ali, né? Isso perceber, não somente para dizer, poxa, Deus está aqui, né? Só não, né? E a gente precisa, aquilo que a gente falou antes lá, exatamente isso. O que é a vida? A vida é o intervalo entre nascer e morrer. E passa rápido, amigos. E o que você faz nisso aí é o que é importante. É o que é a vida. Né? Tem gente falando assim, não, eu vou trabalhar um monte, que quando eu me aposentar eu vou viver. Mas e se você não chegar lá? Tá acontecendo, né? Exatamente. As pessoas estão mais preocupadas com o passado, que já foi, né? Estão mais preocupadas com o futuro que ainda nem chegou e estão deixando de viver o hoje. Exatamente. A gente está vendo isso aí o tempo todo, né? Agora terminando a faculdade. Acho que é por isso que tem tanta ansiedade. Exato. Vejo as pessoas falando muito sobre isso. Ansiedade, tomadas por essa ansiedade, mas estão deixando de viver o agora. Exatamente. Eu acho que aquilo que você faz hoje vai refletir lá na frente. Exatamente. Isso acho que é o primeiro ponto. Eu sempre digo assim, você é hoje o que você escolheu ontem. E você vai ser amanhã o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora. Isso é muito forte. Isso é muito importante. E quando a gente pensa nisso, quer ver um exemplo? Eu estou terminando agora a psicologia, que eu não paro de estudar, porque eu gosto demais de estudar, de aprender. Eu acho que todo mundo tem algo para nos ensinar. E aí eu estava fazendo um estudo sobre exatamente isso. Hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, de cada 10 pessoas, 7 estão doentes. Tem noção? Então você pega aí 10 pessoas que trabalham com você, 7 estão doentes emocionalmente. Entendeu? O primeiro sintoma do doente emocionalmente é achar que não está doente. Entendeu? Isso é interessante. E essas pessoas, por que elas são doentes emocionalmente? Porque é exatamente isso, excesso de futuro, excesso de passado, e o presente ele não existe. Lidar com a existência é difícil. O que a missão traz para nós? A missão traz o quê? Uma possibilidade, uma oportunidade de você parar e falar, vamos ouvir o barulho do silêncio? Pode perceber, a gente não consegue ficar em silêncio mais. Eu digo isso. O que é paz? É ter a capacidade de ouvir o barulho do silêncio. A gente está assistindo o vídeo em 2 vezes, né? Exatamente. Exatamente. A gente não tem mais paciência mais com nada. Agora, na missão, não. Na missão, você dá uma desligada. Entendeu? Eu faço questão de ligar o Wi-Fi do povo só 1 hora por dia. Então você fica mesmo desligado do planeta, sabe assim? As pessoas têm um momento para se conectar com o mundo aqui fora para dar oi, para resolver BOs, mas né? E não tinha Starlink até pouco tempo. Né? Isso. Agora o Starlink melhorou, porque agora eu controlo mesmo, né? Eu desligo lá e ligo de novo, entendeu? Então é um momento muito oportuno para as pessoas pararem um pouquinho e rever a vida.
Rever o que está feito. Então, hoje as missões, ela é um processo muito terapêutico também. Entendeu? Por quê? Porque você vai, aciona algo em você e a forma de entender a realidade, quem você é nessa realidade, ela muda. Né? Eu acredito muito nisso hoje. Hoje eu sempre digo assim, o que é a felicidade? A felicidade não é um lugar que se chega, é o jeito que se vai. Uhum. Então a felicidade é esse lugar que a gente está tentando encontrar, mas não, é a forma que eu estou indo. Às vezes nem chega, né? É isso, às vezes nem chega. E como que eu estou indo? A pergunta é essa, como é que eu estou indo? Será que eu coloco um ponto nisso? É o jeito que se vai. E como eu elaboro a felicidade? A felicidade é ter a capacidade de ter contentamento. O que é contentamento? Contentamento é transformar instante da vida em eternidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pai, e eu sempre sonhei com a paternidade, e eu sou muito feliz em ser pai, e eu curto muito ser pai. Então, quando eu chego em casa, meus filhos vêm, um de 4, um de 7, e eles me abraçam e me dão um beijo assim. Quando eu dou aquele abraço, eu falo, cara, eu sou muito feliz. Naquele instante, eu transformo ele em eternidade. Então, se eu estou em outro lugar que não seja no braço dos meus filhos, eu sempre lembro para me tornar uma pessoa feliz, entendeu? Uhum. Agora a pergunta para nós é, quais são os instantes da nossa vida que a gente tem feito ele eterno, porque eles são momentos extremamente felizes? E não querer sair dali tão cedo. Exatamente. No meu doutoramento, eu estudei sobre felicidade e consumo. Vai vendo? E aí eu estudei exatamente um quadro. Quanto tempo você fica feliz por comprar coisas? Aí tem lá, um carro, 5 dias. Era isso, né? Agora não se deve ter diminuído. Um sapato, 2 horas, sabe assim? Agora, as experiências da vida, elas são atemporais. Quer ver um exemplo? Você vai falar assim, como foi que você, a alegria de você comprar o teu carro? Você vai falar assim, passou. Agora, se eu falar para vocês aqui, ó, ei, me fala aquela viagem de lua de mel que você teve com a tua esposa. Aquela viagem com os filhos, me conta. Você sabe que o nosso cérebro é temporal também, né? Ele aciona e acha que está revivendo. Mas quando você lembra, você se emociona. Você fala, pô, Modéstia, eu fui para tal lugar. Na verdade, fui para Jaru com a minha família, mas foi tão maravilhoso, porque eles estavam comigo. E você começa a se emocionar e começa a viver isso. Por quê? Porque é uma experiência que você desenvolve o contentamento. Agora, se a gente não para ouvir o silêncio, se a gente não para ouvir ninguém, se a gente não para se ouvir, né? Nós estamos nos psicotópicos, as pessoas estão vendendo remédio, comprando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para funcionar, remédio para malhar. Nós estamos à base disso. Nós não estamos querendo pensar, né? Eu sempre digo assim, a gente quer resolver ou quer desabafar? Desabafar eu posso, né? Agora vamos resolver. Como que eu vou resolver? Vamos parar um pouquinho para a gente ver, para a gente, né? Esses dias um amigo meu me falou, Modesto, os filhos vêm na vida do casal e traz muita emoção. Aí meus filhos viajaram, eu fiquei com a minha esposa no final de semana, eu falei, você aproveitou? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque a gente ficou igual dois estranhos em casa. A gente não tinha assunto, a gente não tinha nada, porque faz tanto tempo que a gente não trabalhava isso, não se curtia um outro. Então, acho que a máxima da vida é exatamente sobre isso, né? A gente precisa parar para ouvir a gente, as pessoas, e investir em tempo que tem valor. Porque o tempo que tem valor, ele não tem preço. Aquela Né? primeira conversa. Exatamente, lá, ele não tem preço. Eu acho que é exatamente esse ponto. E a missão, ela traz isso. Ela traz uma resposta. Eu tenho relatos, histórias de pessoas que foram para a missão e pararam de tomar remédio controlado. Modesto, eu esqueci o remédio, não percebi, parei de tomar, quando eu voltei não precisei mais. Que Sabe legal. assim? Só que eu sempre digo isso. A gente usa muito aquela analogia, Deus abriu o mar da minha vida, como fez com Moisés, né? Lembre o seguinte, Deus abriu o mar da vida de Moisés para ele salvar 2 milhões de pessoas. Você quer que ele abra o mar para quê? Para sua vida? Para salvar você só? Então pense nisso. O segundo é mais ou menos isso. Para atravessar o mar, eu preciso botar o pé na água. Exatamente. As pessoas não querem botar o pé na água. Né? Eu preciso decidir. Eu preciso querer. Lembra? Todos querem, mas outros decidem, né? Poucos decidem. Eu preciso decidir. E eu tenho que botar o pé na água. Deus vai abrir, mas eu tô caminhando rumo a isso, né? Porque pensar dói e se transformar também não é simples. Então acho que o Kalel, ele tá aí como uma entidade, como um instituto, que a palavra que traduz ele chama oportunidade. Oportunidade para fazer você crescer como pessoa, ir numa missão, oportunidade para o adolescente ir lá e ter o primeiro emprego, oportunidade para uma criança ser acolhida, cuidada pelos psicólogos, pela pedagoga, pela professora, oportunidade.
Tem um relato ali de umas meninas no empreendedorismo, que elas fizeram a escola de empreendedorismo, 3 meses e meio, e abriram seu próprio negócio. Eu encontrei elas essa semana agora. Elas são do Bosque dos IPs aqui, 2. Ela falou, professor, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, fala aqui, filha. Eu tenho 17 anos. Ela falou, professor, eu saí do Calé, eu abri meu negócio. E tá bombando, professor. Falei, é. Oh, que legal. Ela falou assim, sim, nós estamos fazendo palha italiana. E, professor, eu tenho uma coisa a falar pro senhor. Eu falei, fala. A gente tá crescendo tanto que agora eu tô exportando para Ouro Preto. Eu falei, você tá brincando? Oi. Ela falou, sério. Professor, já contratei 2 meninas lá do bairro. Olha que grandeza isso. A gente está mostrando para essa comunidade, para esses jovens, que é possível sonhar, é possível construir, é possível crescer. E não só para elas, para toda a comunidade que está vendo isso acontecer. Os pais, família, né? Exatamente, Vizinhos, entendeu? Então, é um trabalho que nos traz alegria e, sobretudo, nos traz transformação. Eu ainda acredito nas pessoas, eu ainda acredito que é possível mudar, eu ainda acredito que a educação transforma e acredito que Deus muda qualquer realidade. Então, esses são os pilares que me movimentam hoje, há 11 anos acreditando nisso, entendendo que isso é algo que movimenta meu coração, que atrás de mim tem um monte de gente, que em breve eu quero que esteja tudo na minha frente para me puxar, que eu vou ficar velhinho, e que ele não pare, sabe? Certo. Eu acho que isso é o maior presente, maior recompensa. Uma curiosidade, eu estava conversando sobre uma missão quando eu era adolescente, agora há pouco, e falei do copo de água. Aí você diz, me lembra de eu contar uma história parecida a isso. Você pode compartilhar com a gente? Vou terminar com ela então. Eu estava em Guiné-Bissau em 2014, na África, e eu falei, eu vou visitar as pessoas em casa. E uma menina de 12 anos foi me guiar, porque lá não tem, os bairros não tem rua de carro, assim, é tudo assim andando, é um negócio que não dá para entender muita beco, coisa. Né? Isso, um beco. Ela falou assim, tio Modesto, eu vou levar você. E aí, o país não tinha energia na época. Entendi, 500 mil pessoas morando sem energia. Um caos, sem energia, um caos. E aí... Lá o idioma é português, né? Isso, de português. E aí tinha umas tabancas que a gente chama, que era tipo um barzinho assim, que tinha uma freezer a gás. E eu encontrei isso lá. Quando eu encontrei, tinha um suco daquele tipo do Chaves de tamarino, que vinha de Portugal, que era lacrado, que não podia comer nada fora da casa. A instrução era, não coma nada fora da casa pela questão de higiene, de bactérias e tal, que é perigoso mesmo. Beleza. Eu cheguei lá na tabanca, encontrei, comprei um suco pra mim, um suco pra ela. E eu falava, toma o suco. Ela falou, não, tio Branco, não, estou direito. Eu falei, não, como suco. Ela falou, não, eu falei, uma ordem. Aí ela pegava o suco, com vergonha, eu pegava o clube social, pegava um filete todo aquela bolachinha, partia no meio pra dar pra mim, e pra ela e dividia. E ela comia. Mas era todo dia era assim. Eu fiquei viciado, porque era gelado. E um calor, 50 graus. Aí compravam pra mim, pra ela. Ela, não, tio Branco. Eu falei, toma. É uma ordem. Aí ela pegava. Aí fomos fazer. Um dia ela falou assim, fala, tio Branco, vamos orar na minha casa. E lá na África tem um negócio importante, lá em Guiné-Bissau. Todo mundo mora junto. Então, numa casa, o filho casa, ele constrói um quarto colado na casa. Então, na casa mora mãe, sogra, avó, tio, 30 pessoas. Meu Deus. E é pau a pique. Né? E assim, sem comida, miséria, e eles são muito unidos. Ou seja, mais uma lição pra nós. Mora na sua casa com a sogra, com a cunhada, com o tio, a gente se mata. Aí, beleza. Aí fui visitar a casa dela. Quando cheguei na casa dela, era o chão batido assim, tinha uma árvore. Ela falou, tio Branco, eu já volto. E eu sentei num banquinho assim, fechei os olhinhos, encostei assim na árvore, sabe assim, tipo, vou descansar um pouquinho. Quando eu tô descansando, eu senti o calor de alguém se aproximando de mim. Era ela. Eu lembro quando ela chegou, tinha 3 crianças no chão, que eles comem no chão, numa bacia, arroz pilhado assim. E todas as crianças com caramelo no nariz, assim, escorrendo, aquela cena assim, aquele arroz me deu um negócio assim, né? Fechei até o olho e encostei. Quando eu abro o olho, ela chega. Bem perto de mim, assim, toma, tio Branco. Eu olhei, era um prato de comida. Quando eu olhei aquele prato, eu falei, estou direito. Ela, não. E eu lembro naquele prato tinha o quê? 3 fios de macarrão. Tinha 2 bolas, tipo, parecia carne, meio cozida, branquiçada, assim, e um punhadinho de arroz fileirado. E eu olhei para aquele prato, eu falei, estou direito. Ela, toma. Ela olhou para mim e falou assim, é uma ordem. Quando ela fala é uma ordem, eu pego o prato. Eu pego o prato e eu olhei para o prato do chão. E eu vi que no prato do chão, na bacia no chão das crianças, não tinha aquelas 2 bolinhas de carne. E no meu tinha.
Aí eu olhei para aquele prato, eu não comia carne naquela época, fazia uns 10 anos, não comia carne. Agora eu voltei a comer carne, pelas necessidades, inclusive de viagem, mas não comia carne. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, eu não vou fazer desfeita para essa pessoa. Porque lá é muito importante o branco ir na casa deles, entendeu? É um momento muito de festivo. Aí eu fiz uma oração bem consagrada, comi aquilo. Eu lembro que a carne, quando eu mastigava, eu entendi depois, como não tem geladeira, eles ficam fervendo para não estragar. Então a carne não tinha fibra. Eu botei na boca, ela desmanchava na boca, assim, meio borrachuda, assim. Aquilo me deu uns arrepios, mas eu comi tudo. Porque ela ficou do meu lado assim, olhando pra mim assim, ó. Você ia comer tudo, sabe assim? Nem pra eu dar uma volta, dar uma jogada, não deu. Quando eu cheguei na casa à noite, nós temos um papo reto, né? E aí sentamos do lado da mesa, todo mundo sentado no chão, né? Uma mesinha assim, engaratava no chão. Aí eu falei, gente, hoje eu comi fora de casa, eu não tive como negar. E eu comia comida e tal. Aí, por que você comeu? Eu falei, olha, na hora que ela me deu a comida, eu perguntei pra ela, essa carne é do quê? Ela falou de gazela. Aí eu fiz as contas, né? Gazela, tá. Eu falei, gazela tava comendo. No Brasil tem, né? Os viadinhos do mato. E aí eu falei isso no grupo lá pros líderes na época. Eu ainda estava indo como visitante, lembra? Aí ele falou assim, Modesto, você já viu alguma gazela aqui? Eu falei, eu acho que eu comi a última, porque realmente eu nunca tinha visto. Eles falaram assim, Modesto, é o seguinte, a carne que você comeu é carne de cachorro. Você estava no bairro dos Bor. Os Bor comem cachorro. E eles comem cachorro em nascimento, em casamento, em velório. E também, quando o branco vai na casa deles, é um momento muito especial. Eles oferecem o cachorro para você. Amigo, começou a me dar uma repugnação. Falei, meu Deus, eu comi cachorro, não sei o que lá. Aí no outro dia eu fui falar com a menina. Falei, o tio tá bravo com você, o tio branco tá bravo com você mentiu pro tio, você me deu cachorro, blá, 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 blá. Outra coisa, vocês são ruins também, porque vocês matam o cachorro de vocês. Fiquei... Ela falou, não, tio branco, a gente não mata o nosso cachorro. A gente cria o nosso, o vizinho cria o dele, depois a gente troca, cada um mata do outro. Falei, não, tem uma ética pelo menos, né? Então não tá tão mal assim. Tá, desculpa aí, né, que eu falei. E amigos, depois que eu observei que nunca vi um cachorro na rua, olha só. Lá não tem cachorro mesmo. Nunca tinha observado isso, né? Aqui você vê um monte na rua, né? Lá eu vejo muito porco, porque eles oferecem o porco lá para uma deidade deles lá. Mas não via cachorro. Eles criam cativeiro, presinho lá. E aí comi o tal do cachorro. Aí pedi perdão para Deus. Deus, Senhor, me perdoa por causa do cachorro, não sei que cachorro era esse. E, enfim, não passei mal. Acho que Deus tem misericórdia de mim, não fiquei mal. Mas foi uma experiência assim muito inusitada para mim. E eu fui, diante daquela, eu lembro do ser todo em cada coisa, quando eu olhei para aquele prato, eu falei, Senhor, eu não posso falar para essa mulher que eu não vou comer aqui, para essa menina, porque seria muito desprezo, seria muito, né? E aí abençoei lá o prato e comi a carne de cachorro sem saber o que era. Foi o que eu fiz com o suco de maracujá. Exatamente. Com a água que eu achava que era suco de maracujá. Antes, né? Não, que bom que eu não sabia o que era antes. Ficou imaginando o nome do que era. Eu até conto histórias no meu livro, várias histórias. De pedir trazido uma pra cá pra vocês, esqueci. E eu conto essas histórias como outras também, porque a vida é essa, né? No final da história, você vai contar aquilo que você viveu, né? Acho que isso é o mais interessante. Que papo agradável, Milton. Muito bom, muito bacana. Tem mais foto aí, Fábio? O já acabou? Vai falar um pouquinho aí agora Fala pra galera aí como é que eles acham aí o... Isso, gente, aqui tá o nosso... voluntariar, como é que... Exatamente, nós temos nossos dados, todas as missões a gente divulga no Kalel Instituto ali, né, principalmente, no site também, mas principalmente no Kalel Instituto, que é o Instagram. Modesto, eu quero saber as próximas. Segue nossa página, segue a gente lá e a gente vai lançar. Quando a gente lança a missão, tem lá... Preenche o formulário. Você vai preencher o formulário, a equipe nossa muito prontamente vai entrar em contato com você, vai dizer qual é o custo operacional daquela missão. Geralmente é um valor bem abaixo do que a gente faria, né? Claro, porque a gente consegue parceria, a gente consegue formas de fazer mais barato, né? Para o voluntário participar conosco. Né? Então ele pode participar. Nós temos também na nossa página no Facebook, que não está sendo muito usado mais, né? Temos nosso telefone, o nosso site, nosso e-mail, que é contato@institutocalel.org. O Instituto Kalel funciona hoje aqui em Paraná como polo. E funciona também um outro polo na 429. Olha, eu esquecendo essa parte importante. Que é a nossa filial na 429. Olha que legal, amigos, lá. Lá é um trabalho focado na pesquisa e sustentabilidade e meio ambiente. Que legal. O Kalel hoje, olha que interessante, ele possui lá na unidade de seringueiras, no campo mesmo, numa parte rural, a primeira biofábrica do estado de Rondônia. Do que se trata isso?
É uma biofábrica que produz bioinsumo. Hoje nós temos lavouras de teste de pesquisa que produz 100% soja sem agrotóxico, 100% milho sem agrotóxico. Poxa, que legal. Entendeu? Nossa proposta com o Instituto Calel é nós mudarmos a cadeia produtiva do estado de Rondônia. Nós vamos começar esse ano agora com o trabalho nas prefeituras, com a Emater também, nos pequenos produtores. Imagina agora você comer tomate de Rondônia sem agrotóxico. Você usar o café, que é um dos melhores do mundo, sem agrotóxico. O produtor rural lá que tem pecuarista, matar cigarrinho do pasto dele com bioinsumo. Tem noção que é isso? Você agride menos o meio ambiente. Com certeza. Você traz sustentabilidade. E qual que é a nossa visão? Nossa visão é mais ou menos assim. Se você for para o campo hoje, o cara que planta, que está na roça, que planta, que cuida, ele está mais ou menos assim: filho, vai para a cidade, vai estudar, para você não precisar ter a vida igual do papai. Mexer com veneno, entendeu? Então o campo está esvaziando. Verdade. E isso não é bom. Você também industrializou muito, né? Exatamente. E o campo está esvaziando. Mas não é só sobre isso, porque a nossa ideia também, no Instituto Calel lá, é capacitar, inclusive, como trabalhar com máquinas, como trabalhar... É uma escola também rural, entendeu? Uhum. E, sobretudo, trazer um caráter de valor para o campo, entendeu? Então, hoje, a nossa ideia é trazer menos impacto na saúde, menos impacto no meio ambiente. Gente, a pandemia teve para ensinar para você e para mim. Você pode falar, Modesto, eu não planto. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com você sim. Porque aquele vírus que nasceu lá na China, que você viu em janeiro as pessoas usando máscara lá na China em dezembro de 2019 para 20, você começou a usar máscara aqui em março. Uhum. A pandemia veio dizer uma coisa para você: o mundo é um só. E o efeito que acontece no meio ambiente, em qualquer lugar do mundo, vai trazer para a sua vida, para o seu filho, para a sua saúde. Efeito borboleta, né? Exatamente. Então o Calel levanta essa bandeira na 429 com essa proposta. Eu falei para vocês que eu sou um sonhador. E se eu tivesse recurso, gente, eu já estava tão louco, mas porque me falta recurso, porque eu sonho com a ideia e eu sou um sonhador que quer executar. Entendeu? Então eu coloco prazo de validade, sabe? Assim, ó, isso aqui até o ano que vem tem que sair do papel. Vamos buscar pessoas que acreditam nisso. Então lá em Ji-Paraná agora, a gente teve até agora, em Seringueiras, tivemos agora um dia do campo na Fazenda Tucano, que foi um evento que reuniu 500 pessoas do estado todo de Rondônia, né? Algumas pessoas estavam lá, a Silva Cristina também, embaixadora, ajudando a gente na divulgação. Nós temos que potencializar isso. E ela esteve com a gente aqui esses dias. Né? Eu vi, eu acompanhei. E olha que interessante, é trazer essa discussão para a cidade, para todos os cenários. Por quê? O que nós fazemos com o nosso meio ambiente tem a ver com a nossa vida, com o nosso ambiente. Ele é o nosso ambiente. O meio ambiente é o nosso ambiente. Né? Então isso é muito importante. Tem uma nova bandeira nossa lá, também a gente tem publicado nas redes sociais. Vamos estar agora na Rondônia Rural Show também, levando esse trabalho. Nós temos pesquisa, lá em Seringueiras tem pesquisa, tem laboratório. Caramba. Gente, não é nada amador. A gente tem que fazer as coisas sérias, trazendo credibilidade para as pessoas acreditarem no trabalho, e a gente começar a fazer. Eu acredito muito nisso. Muitos querem fazer alguma coisa, alguns começam. Depois que você começa a fazer, as pessoas veem que é real, falam assim: estou junto com você. Te seguem. Eu quero participar. Legal. Muito bacana. Muito bom. Professor, eu sou teu fã, incondicional. Já conheço teu trabalho já há bastante tempo, te acompanho. Já fazia um tempo já que a gente estava pensando em fazer esse podcast com você. Deu certo agora, a gente conseguiu, entrei em contato e aí bateu as agendas. E assim, o papo foi extraordinário. A gente sabe realmente que você tem muito a nos ensinar. Aliás, uma das coisas que a gente estava conversando aqui, né, em off, né, a ideia desse podcast é isso aí, essa troca de aprendizado. E hoje foi um desses dias em que a gente teve uma aula aqui de voluntariado, de fé, de acreditar, né, de entender como que você pode sair do seu lugar e fazer a diferença, né? Que você tem que acreditar, que você tem que lutar, que a sua história inspire muitos outros. Quem estiver assistindo a gente, eu tenho certeza que de algum modo foi tocado hoje. De algum modo, a pessoa que assistiu esse episódio
ela foi tocada, eu tenho essa convicção, né? Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter participado conosco hoje, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Não vou falar muito não, porque de fato o Hudson tem razão. Eu fui tocado, você percebeu o momento que eu me emocionei. A gente entrou nessa sintonia, né? Na mesmo tom, na mesma vibração das cordas, por perceber, né, o quanto você se envolveu naquilo que você acreditou, o quanto você é apaixonado por aquilo que faz e acredita nisso que faz. E isso faz totalmente toda a diferença no resultado, né? E foi muito bom. Muito obrigado por esses momentos, por essa conversa tão enriquecedora, inspiradora. Vou sair daqui diferente. Assim como várias pessoas que vão assistir, com certeza, vão sair diferente. Exemplo, talvez não tanto quanto quem participa de um projeto desse, né? Quem põe a mão, como eu te falei, né? Não contei toda a história. De repente, uma outra oportunidade eu conto toda a história daqueles momentos que eu passei naquele. Foi uma experiência muito boa. Eu saí diferente daquilo lá, com outra visão da necessidade das pessoas, do valor que é você se dispor, decidir, né? Ir lá e fazer diferença na vida de, de alguém. E aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida para você fazer diferença, né? Muito obrigado, Deus continue abençoando a sua vida, o Instituto Kalel, e que cresça mais e alcance todos os teus objetivos e sonhos e planos, tá? Eu agradeço aí a oportunidade, muito obrigado por esse bate-papo, aprendizado. Queria terminar esse momento aqui tão especial para dizer uma frase que eu gosto muito e ela sempre me persegue, que é mais ou menos assim: os homens não têm medo de morrer, os homens têm medo de morrer sem saber por que viveram. Eu acho que a pior coisa da vida é você terminar ela e falar assim: por que eu vim? Né? Eu acho que essa busca de propósito que a gente propõe, essa busca de sentido, ela é o que vai fazer você entender que a vida é esse espaço. É hoje, é agora, é o que nós temos como dádiva. Que você que está nos ouvindo aí possa buscar esse entendimento de saber por que você vive, por que você existe. E certamente você vai encontrar. A palavra diz assim: buscar-me-eis, E achareis se buscar como? com todo o Com coração. todo o coração. E eu acredito muito nisso. Gratidão aí por tudo. Obrigado. Valeu. Fábio, passa a conta, fecha a régua e passa a conta. Passa a conta e fecha a régua. Deixa a conta. Fecha a conta e passa a régua.